Bom dia, eu sou a Julia e nós somos a Rollpet. Bom, para começar nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso produto inovador, o Roll It. E para você se situar durante a apresentação, eu vou fazer uma pequena introdução sobre ele. Bom, basicamente o Roll It é uma inovadora máquina sustentável que visa transformar filamentos de garrafa PET em tranças para produzir corda. Mas qual o objetivo de tudo isso? Bom, o principal objetivo dessa máquina é reutilizar as garrafas PETs, que para muitos pode parecer descartável, convertendo-as em um material versátil que pode ser usado de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, o Roll It oferece uma solução econômica para obter o material desejado por um preço mais acessível. Essa iniciativa está alinhada com os princípios essenciais da ONU para 2030, que busca promover a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico sustentável. Oi, eu sou o Cauê e eu vim falar um pouco sobre os materiais utilizados em nosso projeto. Para escolher esses materiais, a gente não levou só em consideração as aplicações e as características, mas também buscamos por materiais mais sustentáveis e ecológicos. Por exemplo, trocamos o aço comum por um aço de baixo carbono, porque a sua produção requer menos energia e com baixa emissão de gases, além de possuir características desejadas, como uma grande resistência, uma boa durabilidade e sendo fácil de usinar, assim baixando o custo da produção das peças do projeto. E utilizamos esse aço de baixo carbono para a base e os suportes. E um dos outros materiais utilizados foram a borracha de silicone, que é um material extremamente versátil, duradouro e possui uma propriedade elástica. Por isso, decidimos usá-lo em peças que demandam flexibilidade e resistência. E por fim, a gente usou policloreto de vinila, no caso popularmente chamado de PVC, e o PVC rígido, ele é versátil, tem uma boa durabilidade, é resistente e além de ter um bom custo-benefício e ainda assim um material reciclável. Então escolhemos ele para as demais peças, como no caso as engrenagens, as polias e os pinos. Bom, obrigado. Olá, sou o Lemuel e agora eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos chaves. Vou separar em 4 tópicos e discorrer ao longo de 4 slides. Falando sobre o mecanismo de trânsito, transmissão de movimento, articulação de velocidade constante, movimento pendular. Mecanismo de trança. Aqui nos deparamos com um dos maiores desafios enfrentados durante a simulação do nosso projeto, pois para realizar o movimento adequado tivemos que usar a função dentro do Creo Parametric chamada contato 3D. Função essa muito limitada e pouco explorada. O mecanismo de trança se baseia em duas engrenagens com orifícios em suas extremidades que estão sincronizadas e fazem o papel de entrelaçar 3 pinos com carretéis de filamento de garrafa PET. Transmissão de movimento. Como chaves principais do sistema, os mecanismos de transmissão de movimento mais notáveis que utilizamos foram correia, engrenagem cônica e transmissão entre 3 engrenagens com relação de transmissão de 1:1. Importante destacar a relação de transmissão de 1:1, pois assim certificamos que as engrenagens utilizadas no mecanismo de trança estão sincronizadas. E falando sobre as cônicas, a engrenagem cônica na vertical que transmite o movimento para as duas outras cônicas na horizontal está no mesmo eixo de uma das 3 engrenagens principais. Essas duas outras cônicas na horizontal servem para movimentar tanto a junta homocinética ligada na correia, que por sua vez está ligada no carretel, quanto o pêndulo, que serve de ajustador de linha para a corda que está sendo trançada. Junta homocinética. Aqui estamos diante de um drible mecânico que tivemos que fazer para que essa segunda engrenagem cônica na horizontal pudesse estar conectada com a correia. Junta homocinética significa, em outras palavras, uma articulação de velocidade constante. Movimento pendular, realizado com a transmissão da primeira engrenagem cônica na horizontal. O movimento pendular é necessário para que a corda sendo trançada ao se enrolar no carretel final não fique sendo enrolada constantemente em apenas um local do carretel. Bom,
Quanto a discussões e o comparativo entre algumas das diferentes versões do projeto ao longo da sua formação, acho que é interessante começar esclarecendo que, apesar das diferentes versões do nosso projeto, depois das mudanças que a gente fez, serem similares e terem o mesmo objetivo, bom, se atém ao projeto original que a gente imaginou, ocorreram algumas mudanças que a gente foi fazendo ao longo do caminho para ir melhorando e chegando mais perto do que a gente tinha em mente pro Roll It. E então, bom, citando algumas dessas mudanças que ocorreram ao longo das fases de desenvolvimento do nosso projeto, podemos citar a escolha da ideia vencedora, que basicamente foi a disputa entre diversas ideias que a gente teve no nosso grupo, sendo que a principal delas foi uma maçaneta acionada por pedal, que meio que concorreu aí com essa máquina de trançar fios de PET, e no final o Roll It saiu vencedor, Roll It sendo o nosso produto. Outra discussão que a gente teve, outra decisão que a gente teve que tomar foi quanto à posição e funcionamento das engrenagens, motores, carteira de filamento e algumas outras partes do projeto, que essas decisões tinham que ser tomadas antes da gente começar a fazer mesmo as peças no Creo, para a gente ter uma ideia de como que a gente vai fazer essas peças. Então isso teve que ser decidido ainda no papel, mais ou menos onde é que cada coisa ia ficar. A gente acabou decidindo isso depois, mas pelo menos a ideia inicial foi feita no papel. Principais características de organização da Rollpatch. Bom, a nossa empresa, a gente teve que organizar pelo menos as principais características, uma identidade visual, uma paleta de cores, um nome, o nome do produto, quem ocuparia cada cargo e por aí vai. Mudança de escala, que foi talvez o principal desafio que a gente encontrou, né? Porque em algum momento nossa equipe percebeu que o nosso projeto tinha algumas peças estavam pensadas em uma escala e outras peças estavam pensadas em outra, então a gente decidiu padronizar tudo numa única escala, que ficasse com um tamanho um pouco mais realista, por assim dizer, para esse produto. A escolha do pêndulo, bom, a escolha do pêndulo foi uma troca de design que a gente optou por trocar uma cremalheira que a gente tinha planejado por um sistema de pêndulo, que foi o que acabou indo para o projeto final. Isso levou mudança de algumas peças e do arranjo delas. O contato 3D, que talvez tenha sido aí o maior desafio, né? No sentido de modelagem e de uso mesmo das capacidades do Creo Parametric, que para a gente conseguir fazer o contato 3D funcionar direitinho e realizar o movimento que a gente queria, tiveram que ser mudadas algumas peças, colocadas algumas coisas diferentes ali para auxiliar dentro do que a gente sabia que o Creo poderia fazer com contato 3D, e no final deu muito certo. E por fim o detalhamento, que apesar de tudo teve que algumas peças serem refeitas, conforme a gente ia mudando as peças, outras peças foram sendo adicionadas, e aí tinha que fazer o detalhamento delas, e tudo isso de acordo com algumas normas pré-estabelecidas em sala de aula. Bom, essa foi nossa apresentação sobre esse maravilhoso produto. Esperamos contar com você para transformar o mundo em um lugar melhor e sustentável, para que a próxima geração possa ter a sua chance de mudar o mundo e transformá-lo em um lugar melhor. E aí, você vem com a gente? Vamos mudar o mundo? Bom, só depende de você. Obrigado pela atenção e até mais!